Pessoal, bem-vindos à segunda parte do O Plágio Perfeito, ou Como Enganar o Seu Professor e o Software de Detecção. Eu sou o professor Marcelo e estou gravando esse vídeo. Obviamente, não é para ensinar como a gente faz trapaça usando os recursos de tecnologia para cometer plágio, mas, sobretudo, estou gravando esse vídeo para ser um material educativo e esclarecedor, sobretudo para professores se prevenirem contra a ocorrência de fraudes intencionais que podem ser feitas em relação à produção de manuscritos. Então, no vídeo passado, eu mostrei para vocês como é que se faz uma manipulação do texto usando substituição de caracteres ocultos, e neste aqui eu vou mostrar uma outra técnica de dissimulação de fraude autoral mais sofisticada. Naquela apresentação, no outro vídeo, eu mostrei para vocês que ficavam evidências da ocorrência da fraude textual que poderiam passar desapercebidas. Mas nessa técnica agora, as evidências praticamente são imperceptíveis até mesmo para o software. Então vamos lá, entender como é que isso funciona e vamos fazer da mesma forma que nós fizemos da outra vez. Vamos começar selecionando um texto, e o texto que nós vamos utilizar para fazer o nosso teste vai ser novamente esse mesmo texto do outro vídeo, um texto aqui da Wikipedia. É um texto sobre a pandemia de Covid, um assunto bastante falado, então tem bastante informação na internet para facilitar para o software encontrar este conteúdo. Vamos usar este conteúdo, selecionando ele e dando um Ctrl+C, Ctrl+V, nós levamos esse texto para o Word. Bom, antes de levar para o Word, eu mostrei para vocês no vídeo anterior que a gente costuma passar o texto pelo bloco de notas. E por quê? Porque ao passar pelo bloco de notas, a gente consegue retirar toda a formatação do texto e assim ele vai para o Word de forma mais limpa. Então, eu já fiz isso para adiantar o nosso vídeo hoje e está aí na sua tela o texto do Word já copiado e colado lá, diretamente da Wikipedia. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, então, como é que vai funcionar esta atividade de manipular o texto e fazer com que ele seja apresentado de forma dissimulada. A técnica consiste no seguinte: consiste na utilização de caracteres de um alfabeto diferente do latino. Então, vocês já devem saber, quando nós escrevemos, nós usamos caracteres do alfabeto latino. Mas tem outros alfabetos também, como, por exemplo, o alfabeto cirílico. O alfabeto cirílico é um alfabeto de idiomas europeus antigos e que tem um conjunto de caracteres muito diferente do nosso. São esses caracteres aqui, tá certo? Então, vocês estão vendo que eu estou usando a fonte Calibri no software, mas aqui tem um subconjunto que é o cirílico, tá certo? E aqui estão os caracteres cirílicos. Quero que vocês notem que tem um caractere aqui que é muito parecido com a letra A do alfabeto latino, e aqui tem um caractere, letra E, muito parecido com a letra do alfabeto latino. Então, a técnica de trapaça que eu vou demonstrar para vocês aqui, ela usa esses caracteres, o E e o A, que são, na forma, são homoglifos parecidos com os caracteres latinos, para substituir nas palavras. Por isso que é uma técnica que eu chamo de gêmeos siameses. Então, nós vamos ver isso na prática, como é que o estudante, ou a pessoa mal intencionada, faz para manipular um texto usando essa técnica. Então, é muito simples, né? Nós vamos fazer o seguinte: vindo aqui no Word, eu vou apagar essa letra A aqui, e vou aqui usar o recurso de inserir, e eu clico aqui na aba lateral, símbolos, escolho novamente símbolo, e mais símbolos. Então, o software vai abrir para nós aqui um subconjunto de símbolos, e ele já abriu aqui no subconjunto cirílico que me interessa. Então, vocês estão vendo que aqui tem todos os caracteres que eu mostrei para vocês que fazem parte do repertório do alfabeto cirílico. E eu já encontrei aqui a letra que tem uma grafia semelhante ao nosso A. Então, eu vou usar essa letra e vou inserir.
Pronto, fechei. E ela já entrou aqui. Como você está vendo, o texto já ficou sublinhado pelo Word, falando assim, opa, essa palavra está com algum erro. Notando com os nossos próprios olhos, não dá para ver qual é o erro. Nós sabemos por quê? Porque essa letra aqui não é uma letra A do alfabeto latino. Ela tem a mesma grafia da nossa letra A, mas é uma letra cirílica. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar essa letra, esse símbolo, na verdade, Ctrl C. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou utilizar o recurso de substituir e vou fazer assim, ó, vou colocar aqui a letra A, que é a letra A do alfabeto latino, que o Word está usando no meu computador e no seu também. E aqui eu vou colar, Ctrl V, que parece a mesma letra A, mas é, na verdade, o símbolo cirílico. E eu vou pedir para ele substituir todas as letras A pelo símbolo cirílico. Ele vai fazer isso e rapidamente ele faz isso, né, em todas as instâncias que tem a letra A. E olha o que está acontecendo agora no texto. Você vê que o Word já está mostrando, olha, todas essas palavras estão com a grafia com algum problema. E por que está acontecendo isso? Porque todas as letras A foram substituídas por um símbolo. E, portanto, essas palavras, elas não parecem, mas elas estão escritas de forma errada. E para aumentar ainda mais a dificuldade do software de encontrar, né, palavras semelhantes, eu vou substituir essa letra E, porque a letra E também tem no alfabeto cirílico. Então, vamos lá novamente para símbolos, e eu vou aqui em símbolos, em mais símbolos, e aqui no alfabeto cirílico eu vou escolher esse símbolo E, e vou colocar inserir. Pronto, já está inserido, ele está aqui, não é a letra E, é um símbolo com a mesma grafia, eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, e agora eu vou aqui para o menu substituir, olha para essa função aqui, e vou fazer a mesma coisa, vou colocar, olha, localize a letra e substitua pelo símbolo que eu copiei, que é o símbolo E. Faz isso em tudo. Pronto, ele já falou rapidamente, olha, já fiz em tudo. E aqui, novamente, olha, o Word está mostrando pelo corretor ortográfico, falando, olha, todas as palavras estão com algum erro. Elas não estão escritas corretamente. Eu que estou manipulando o texto, sei por quê, porque eu troquei duas vogais, a vogal A e E, do alfabeto, pelo símbolo, que tem a mesma grafia, mas não é a letra A e nem a E, vocês entenderam, né? Bom, o que eu faço agora? Agora eu salvo esse arquivo, tá certo? E salvando esse arquivo, eu vou fazer o que agora? Eu poderia submetê-lo para entrega e, ao passar no software, talvez isso não seria reconhecido. É o que nós vamos ver agora. Então, eu já peguei esse texto aí para adiantar o nosso trabalho e passei em 4 softwares, tá certo? Esses softwares que eu vou mostrar para vocês agora são softwares que geralmente são utilizados, tá certo? Vamos começar por um software que é bastante conhecido e utilizado, que é o software CopySpider, que é um software que a gente utiliza bastante aqui no Brasil, é um software brasileiro. Então, eu estou com a minha conta identificada, está aqui o texto, né, submetido, eu já fiz isso, já está com 100% de progresso e ele está mostrando qual é o relatório. Muito bem, então nós vamos ver agora esse relatório que foi gerado pelo software. O que o software encontrou nesse texto com essa mudança de caracteres? Então, vocês podem ver aí que o software está dizendo assim, olha, esse texto aqui tem algumas fontes que são semelhantes. Vocês já viram que não apareceu aqui nenhuma página da Wikipedia, de onde o texto foi tirado. O texto que apareceu com mais semelhança tem 0,24% de semelhança, e vamos dar uma olhada nesse texto em visualizar. Quando eu clico aqui, o software encontrou que o que tem semelhante é essa frase aqui, ó, porque ele está falando, ó, o que está em vermelho é o que tem nos dois documentos. Aí você olha e fala, poxa, não tem nada demais, né? Porque a expressão SARS-CoV-2 é utilizada no mundo inteiro. Então, não tem problema nenhum. Eu poderia olhar as outras também, as outras referências, outras fontes, e você está vendo que o software não encontrou texto semelhante. Por que ele não encontrou? Porque
o algoritmo desse programa ainda não tem essa habilitação para recuperar essa manipulação textual. Isso demonstra a limitação do alcance do software, que eu tenho falado para vocês, que, em geral, tem vários aspectos envolvidos e o que limita a performance. Agora eu vou mostrar para vocês o que softwares internacionais fazem em relação a, a essa manipulação de texto. Então eu vou mostrar para vocês agora, ó, um software que é já bastante utilizado no mundo inteiro, mas é um software que ainda ele tem acesso bastante restrito. E por quê? Porque é um software somente de uso corporativo, então não são não são todas as instituições, todos os alunos que têm acesso, mas vocês vão notar o que acontece quando um trabalho como esse é passado num software com maior performance. O software aqui é o Urkund, que agora está se tornando Original, porque ele fez uma fusão internacional com 2 softwares. E o que acontece aqui nesse relatório de similaridade do Urkund/Original? Ele está mostrando aqui para nós as semelhanças encontradas. Então, está falando aqui, ó, tem alta similaridade de texto, né? Aqui. Mas quando eu coloco aqui, ele vai mostrar, olha, um trechinho só, e ele está me dando a Wikipedia aqui, tá certo? 70% de similaridade. Mas tem uma outra coisa adicional que chama a atenção aqui, que é uma funcionalidade desse software, são todas essas cores aqui, lilás. Ele está falando, olha, alerta, aqui tem conteúdo suspeito. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o software ele já tem um algoritmo que vai detectar, né, a troca, a substituição de caracteres, mostrando, né, aquilo que são chamadas de letras homógrafas. Então já vem inclusive essa mensagem aqui falando que houve uma tentativa de manipulação da análise, substituindo letras por símbolos. Então dessa forma, o usuário ele já tem, né, do próprio software, né, uma informação de que houve tentativa de manipulação do texto. E quando você vai aí para o texto, você vai encontrar, né, essas palavras que foram substituídas, e ele já está, inclusive, colocando aqui a letra em tamanho aumentado. Tá vendo? Então, este software, neste caso, ele vai te mostrar, né, olha aqui, as fontes, inclusive a Wikipedia, que ele recuperou, mostrando que é da onde o texto provavelmente foi retirado. Então, você vê que nesse software há já um recurso adicional que encontra similaridade mesmo com o texto manipulado. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece em um outro software, que também é um software internacional bastante conhecido, e que também é utilizado só por meio de contas institucionais. Então, se a universidade assina, você como estudante, o professor provavelmente tem acesso. E nesse software, eu já submeti o texto, ó, ele já encontrou 98% de similaridade. E aí o que acontece? Quando eu abro o relatório de similaridade deste software, o que a gente vai ver, né, nesse relatório de similaridade? A gente vai ver um texto que tem uma apresentação que também chama a atenção. Por quê? Porque já vai aparecer inteiramente identificado, mesmo com a manipulação dos caracteres. O texto já tem o software já tem um algoritmo que faz essa leitura independente, né, do idioma utilizado, dos caracteres utilizados. Então, ele recuperou 100% da fonte, praticamente, né, utilizada, que foi a Wikipedia. Então, também, neste outro software, acontece o reconhecimento, não obstante a manipulação que foi feita no texto. E, por último, vou mostrar para vocês agora um dos 4 melhores softwares de detecção de plágio, verificados por um estudo europeu, que é acessível para você, como pessoa física, porque é um software que independe da assinatura da instituição. E esse software é um software cipriota, o Unicheck. Eu já comentei sobre ele com vocês em um outro vídeo. E olha aqui o que aconteceu. Esse software também tem um algoritmo muito bom, e ele encontrou aqui, ó, 79% de semelhanças, e ele está mostrando aqui, inclusive, ó, destacando os caracteres que foram substituídos, além de mostrar
a semelhança, além de dar a fonte aqui, né, de onde o texto foi retirado, ele está mostrando para você que houve não só a cópia, mas uma tentativa de fraude em cima da cópia. Então, um resultado muito bom para quem lida com a questão do plágio e não quer ser duplamente enganado, além de ser plagiado ou receber um trabalho que você passa no software e o software não identifica para você a fraude, e isso acaba sendo até, para quem comete a fraude de forma intencional, um motivo a mais até de riso para falar assim, poxa, como é fácil, né, a gente cometer a fraude, porque pode usar software, porque o software não vai reconhecer, o software não vai identificar isso. Então, pessoal, agora eu quero terminar este vídeo dizendo para vocês o seguinte: eu mostrei em 2 edições do vídeo 2 técnicas de trapaça, de fraude, que são elas a técnica de substituição de espaços por caracteres ocultos, foi o vídeo na parte 1, e agora mostrei para vocês a técnica de trapaça utilizando substituição de caracteres, que é a trapaça número 2, que eu chamo de gêmeos siameses. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para dizer o seguinte, que eu mostrei só 2 dessas trapaças, né? Essa aqui e essa aqui, a capa da invisibilidade e a gêmeos siameses. Mas tem muitas outras técnicas de trapaça, não vou demonstrar todas elas. Tem a técnica do espelhamento, que é a substituição de palavras do texto por sinônimos. Tem a técnica da Torre de Babel, que é o texto plagiado que resulta de texto original de outro idioma. Os softwares têm muita dificuldade com esta técnica, mas eu mostro com mais detalhes em uma outra ocasião como a gente reconhece até essa trapaça, tem técnica para isso. Além disso, tem outras técnicas também, que é a da maquiagem, inserção de aspas em vários trechos do manuscrito copiado para simular citações corretas. Então, já que precisa ter citação, coloca aspas aleatoriamente para parecer que o texto todo tem citação. Tem a técnica da rotulação visual, o texto é feito um print e ele é colado na página como se tivesse digitado, não aparece e o software também não vai reconhecer, porque não tem texto, tem imagem. E tem a técnica da mecanização, que é uma técnica que utiliza mais de uma desses recursos por meio de macros, que são funções automatizadas que o programa executa de forma sequencial. Então, todas essas técnicas, elas servem para atrapalhar o reconhecimento do plágio usando o software. E como tem dezenas de softwares e a performance deles depende de cobertura e de eficácia da usabilidade dos algoritmos, você está vendo que nem todos os softwares conseguem fazer um bom serviço na hora do rastreio. Bom, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, explicando mais uma das trapaças que podem ser feitas e que servem para ajudar o fraudador do texto e atrapalhar a vida do professor, do editor, do pesquisador. Fica aí esclarecido. Para quem quiser mais informações, fica atento aí nos próximos vídeos que eu vou postar para vocês aqui no YouTube. E também eu fico à disposição de vocês por meio dos meus canais, tá bom? Para atender vocês e para ajudar vocês a lidarem com esse problema. Uma coisa adicional, queria dizer para vocês que é possível a gente evitar a ocorrência de plágio por meio de uma série de procedimentos. E um desses procedimentos é destacar para os alunos, para o seu público, para os pesquisadores, para quem você lida, que vai ser feita a verificação de plágio por meio automático ou pessoal. Isso tem um efeito de simulatório bem grande em relação ao público que vai estar produzindo o texto, submetendo. Outra coisa, solicitar tarefas que estejam ao alcance das habilidades e competências de quem vai elaborar e dentro de um prazo execuível. A falta de tempo é o motivo mais alegado para a ocorrência de plágio no mundo inteiro. Requeira que o texto produzido utilize fontes determinadas. Se você vai pedir um texto e estabelece que você quer que algumas fontes façam parte do texto, da fundamentação, com isso você também obriga a pessoa que está elaborando o texto a produzir o texto de forma autêntica, sem copiar e colar, porque ele vai ter que inserir textos que você está sugerindo. Se possível, programe entregas com arguição, porque assim a pessoa tem que explicar o trabalho, se ela não fez, vai ficar mais difícil. Dica número 5, analise as referências do manuscrito. Essa é uma dica que ajuda você a identificar se o trabalho foi traduzido de outro idioma,
porque as referências não dá para serem substituídas. Então, se for um texto em grego, em mandarim, provavelmente vai ter muitas das referências nesse idioma. Além disso, mantenha sempre o corretor ortográfico ligado. Com isso, você vai verificar se tem alguma coisa errada no texto. Selecione todo o texto e troque de cor, de fundo, sobretudo porque com isso vai identificar todas as letras que tem texto. Se houve substituição de algumas, elas vão aparecer. Já falei, né, dessa dica, avisar os alunos que o trabalho terá que ser apresentado e poderá ser arguído. Leia os textos solicitados e dê feedback para os redatores. Também esse é um motivo de ocorrência de plágio ao redor do mundo. Os alunos, os estudantes, os pesquisadores alegam que os textos que eles produzem não são lidos, então por que fazer e não copiar, já que ninguém vai ler? E por último, utilize um bom software de detecção de similaridades. Vocês viram que esses softwares fazem muita diferença na hora de você buscar um recurso, uma ferramenta que vai ajudar a verificar se o texto é original ou não. Bom, é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Quero novamente agradecer a presença de vocês. Vou lembrando que eu já mostrei os softwares mais eficientes no enfrentamento do plágio, no reconhecimento, de acordo com o estudo europeu. Os dois primeiros que estão aí são institucionais, a gente só tem acesso por meio da instituição acadêmica, mas esses outros 4 são softwares que você pode acessar de maneira individual com conta particular. É muito fácil fazer uma conta e adquirir os créditos para fazer verificação. E isso é recomendável até para os estudantes, para evitarem de cometer plágio acidentalmente. Bom, meu nome é Marcelo, eu sou pesquisador, há 10 anos tenho estudado plágio no Brasil e no mundo, tenho 2 livros publicados e agora estou com esse canal aqui no YouTube para divulgar informação útil para estudantes, pesquisadores e professores. Compartilhe com as pessoas que você considera que pode ter interesses nestes assuntos, tá bom? E que eles também possam tirar proveito daquilo que eu estou tentando compartilhar com todos aqueles que podem precisar dessas informações. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, foi um prazer, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.